Antes de começar o vídeo, eu queria falar que se vocês estiverem ouvindo um putz, uma música alta de fundo, é que tem uns corno que resolveram fazer uma balada lá em cima. Como eu odeio gente baderneira, cara, pelo amor de Deus. Imagine que vocês e seus amigos são atacados por um bando de baderneiros. Agora imagine que para sobreviver você tem que tomar uma atitude extrema que mudará sua vida para sempre. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Chosen X. Se você quiser tomar uma decisão na sua vida que vai mudar ela por completo, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com uma garota no avião. Ela tá dormindo, então ela deixa uma pequena fruta que ela estava carregando cair e uma velha idosa entrega para ela. Ela explica que ela mora em uma fazenda e lá eles produzem algumas frutas e como elas são bem bonitas e chamativas, ela tá indo para uma espécie de competição e que talvez se ela ganhasse, ela poderia aumentar a fama da fazenda dela, né? E ela conseguiria bastante dinheiro, visibilidade, esse tipo de coisa. Então ela tá indo para essa espécie de convenção. Acontece que quando ela está conversando com aquela idosa, aparece um homem e ele pede para passar. O problema é que essa mulher está presa com o cinto do avião, o que faz com que esse homem fique completamente irritado e tente agredir aquela idosa. Só que aquela garotinha protege ela. E como esse homem já está bastante irritado, ele acaba ativando um poder que faz com que todos naquele avião peguem fogo. É quando nós conhecemos o nosso protagonista, o Tóquio. O Tóquio ele está na escola e da janela da escola ele vê esse avião caindo. Ele até tenta falar isso para a professora, só que a professora não acredita nele. No Tóquio nós vemos que ele é um garoto bastante isolado, um cara bem antissocial, excluído da escola. Tanto que quando ele está voltando para casa dele, ele vê alguns valentões meio que assediando uma mulher. Ele até pensa em talvez defender aquela mulher, só que ele não quer se expor nem nada. E é quando o amigo dele aparece, o Azuma. E o Azuma confronta aqueles homens e consegue até mesmo quebrar o braço de um deles, fazendo com que eles fujam. No caminho para casa eles começam a conversar um pouco sobre tudo isso e nós vemos que o Tóquio ele até admira bastante o Azuma. É quando no meio dessa conversa o Azuma fala se ele conhece ou sabe o que são os Choujins. Ele fala que os Choujin, eles são tipo humanos, só que eles não são completamente humanos. Eles são seres um pouco bizarros, com poderes bizarros. Nós vemos então que aquele homem que o Azuma acabou quebrando os braços está completamente inconformado disso. E é quando aparece um homem estranho, com uma máscara estranha. E ele oferece para ele um jeito de se vingar do Azuma. Só que para isso ele teria que injetar uma droga no corpo dele. Um tempo depois o Tóquio ele volta para casa dele e é quando nós conhecemos a mãe, o pai e até a irmã dele. Eles têm uma pequena discussão porque o Tóquio ele é um cara mais reservado, não gosta de sair do quarto dele, gosta de ficar sempre meio que escondido, né? E é quando ele volta pro quarto dele e ele olhando pro quarto dele tem uma espécie de quadro de um abutre ali. Nós lembramos um pouco do passado do Tóquio, quando ele era uma criança. Nós vemos que ele estava no zoológico e todo mundo ali, as crianças começaram a meio que falar quais seriam os animais que elas seriam no reino animal. Enquanto o Tóquio tá achando que ele seria um leão ou algo do tipo, as crianças ali em volta falam que ele seria um abutre. O Tóquio ele fica inconformado com isso. Só que as crianças falam que ele seria um abutre porque o abutre meio que vive à custa dos outros. E é basicamente o que o Tóquio faz com o Azuma. Ele fica sempre vivendo atrás do Azuma, meio que sobrevivendo às custas dele. O Tóquio, obviamente, ele fica completamente frustrado, chateado com isso e ele vai embora. O Azuma então vai atrás dele e fala que ele ser parecido com o abutre não é tão ruim assim, porque o abutre de todas as aves é a que consegue voar mais alto que todas elas. No outro dia, o Tóquio com o Azuma, eles se voluntariam para ir meio que ajudar naquele avião que acabou caindo. E o Tóquio até comenta que é uma coisa surpreendente, porque dos 200 passageiros que tinha ali, mais ou menos, nenhum deles ficou ferido. E sem falar que o avião pousou, parece que tranquilamente, não foi um pouso forçado, sem vítimas, o que eles acham uma coisa muito estranha. Quando eles estão voltando para casa, o Azuma acaba sendo atacado por aquele punk que ele quebrou os braços. Ele tenta revidar e é quando ele percebe que por algum motivo aquele homem está como um corpo elástico. Ele consegue esticar a cabeça e atacar o Azuma agora. Ele começa a atacar violentamente o Azuma para matar ele, tanto que deixa até os próprios companheiros deles chocados do quão violento ele está sendo com aquele garoto. Isso deixa aquele homem completamente irritado, tanto que faz com que ele vá e mate os próprios amigos dele.
O Tokyo aproveita da situação, pega o Azuma e consegue fugir com ele. Completamente desesperado, o Azuma fala para ele fugir para ele se salvar, porque ele não vai conseguir vencer aquele cara sozinho. E é quando eles encontram duas seringas ali no chão. O Tokyo, ele fica completamente assustado e não sabe o que fazer, e é quando o Azuma pega uma daquelas seringas e fala que ele vai usar aquilo. Ele sabe de alguma maneira que aquilo ali é usado para transformar as pessoas em Choujins, só que o Tokyo ele não sabe se eles devem usar isso. Só que o Azuma ele fala que não precisa o Tokyo usar, só ele vai usar, ele que está sendo atacado agora. Só que nesse momento que o Tokyo pega aquela seringa também e fala que ele não ia conseguir mais olhar na cara do Azuma se ele não aplicasse aquilo nele também. Nós vemos que aquele homem continua igual um maluco atrás do Azuma, que é quando ele é atacado pelo Tokyo, que se transformou numa espécie de abutre humano agora. Um tempo depois, nós vemos aquela garota que estava no avião. O nome dela é Ellie. A Ellie ela estava fugindo daquele homem que por algum motivo começou a perseguir ela. Ela tenta fugir, despistar esse cara de todas as maneiras possíveis, só que esse cara sempre continua perseguindo ela. Tanto que ele consegue contratar uma espécie de motoqueiros para conseguir correr atrás e capturar a Ellie. Quando a Ellie ela percebe que não tem mais saída, ela repara que da mão dela tá saindo uma espécie de fumaça. E lembrando do que o homem fez naquele avião, que basicamente o poder dele saiu da fumaça, ela pega uma espécie de caco de vidro e fura a própria mão, causando uma explosão que joga todo mundo para longe. Só que esse homem, ele aparece e decide conversar com a Ellie agora. Ele fala que não sabe muito bem explicar como que isso aconteceu, só que ele sabe que a Ellie meio que foi contaminada, entre aspas, com o poder dele. Então agora meio que os dois dividem o mesmo poder. E por conta disso ele quer meio que contratar ela para ajudar ele nos afazeres que ele tem para fazer. Só que a Ellie, percebendo que esse cara não é uma pessoa boa, ela se nega a fazer isso. E quando aquele homem vai matar ela, aparece um outro Choujin. Esse Choujin ele tem poder de gravidade, então facilmente ele consegue derrotar aquele Choujin facilmente. Um tempo depois nós vemos que o Tokyo ele tá na casa dele, só que com um pequeno problema, ele tá com a aparência de um abutre e ele não consegue voltar ao normal. É quando nós vemos o que aconteceu após ele derrotar aquele homem elástico. É mostrado que ele estava levando o Azuma até o hospital, só que o Azuma ele fala pro Tokyo deixar ele lá e ir para algum outro lugar, que ele iria sozinho para o hospital. O Tokyo obviamente ele se nega, só que o Azuma fala que o que as pessoas fariam com o Tokyo quando vissem que ele é um Choujin. E por algum motivo que ele não sabe explicar, os dois se aplicaram às seringas. Só que no Azuma não aconteceu nada, ele não sofreu nenhuma transformação, ele não sente nada diferente no corpo dele, diferente do Tokyo, que teve uma reação imediata à vacina. Ele então fala pro Tokyo ir para casa dele e esperar o efeito dessa seringa passar, que logo ele ficaria bem. Na casa do Tokyo, ele tá a todo momento tentando voltar à forma normal dele, só que ele não consegue. Ele tenta meio que dar um migué na casa dele para as pessoas não verem ele tenta dar um migué na escola para não precisar ir mais na escola, só que em algum momento ele sabe que ele não vai mais conseguir disfarçar isso. É quando o Tokyo lembra que desde que ele deixou o Azuma ir sozinho para o hospital, ele não teve mais notícias do Azuma, então ele fica preocupado e acaba indo até a casa dele. O Tokyo então ele começa a descarregar toda a frustração que ele está sentindo em cima do Azuma, porque ele não consegue voltar ao normal, porque que isso está acontecendo com ele, porque que ele parece como um abutre agora, o que faz com que o Azuma coloque meio que uma teoria sobre por que ele virou um abutre. Ele fala que dizem que os Choujins eles meio que manifestam, digamos assim, o poder dele com algo que é, digamos assim, marcante para ele. E como teve aquele evento no passado com o Tokyo envolvendo o abutre, por conta disso ele acabou virando uma espécie de abutre humano. Só que de novo, o Tokyo ele tá desesperado, ele tá inconformado, ele tá desesperado, ele não sabe o que fazer. E é quando o Azuma simplesmente explode com ele. Ele fala que não aguenta mais o Tokyo perseguindo e dependendo dele para fazer tudo o que ele tem que fazer. Ele não consegue tomar uma decisão por conta própria, ele sempre precisa estar meio que sugando o Azuma para fazer e ajudar ele com as coisas. Isso faz com que o Tokyo fique ainda mais frustrado, o que faz com que ele desligue o telefone e vá para casa completamente derrotado. Em outro lugar, nós vemos que aquele homem mascarado está interrogando aquele homem elástico, querendo saber quem que usou as seringas extras que ele tinha dado para ele. Só que aquele homem elástico, ele percebe que aquela seringa mudou ele, transformou ele em algo que ele não era, tanto que ele acabou matando os próprios amigos. Então, ele fala que não vai contar nada para aquele homem, não importa o que ele faça. E por conta disso,
ele acaba matando aquele Homem Elástico. Nós voltamos então para o Tóquio, que após sair da casa do Azuma, ele continua nessa vida meio que oculta dele, tentando se esconder de todo mundo, e é quando ele sai de casa meio que tentando pensar no que ele vai fazer agora. Enquanto ele está alimentando os pombos e se lamentando de novo por tudo que aconteceu, os pombos falam com ele. Os pombos falam que estão cansados de ouvir o murmúrio dele, e é quando ele fica até assustado que ele consegue ouvir o pombo, né? Só que agora ele faz uma espécie de analogia, já que ele é uma espécie de ave, ele também ouviria outras aves, né? É meio que essa lógica que tá acontecendo aqui agora. Os pombos, eles entendem tudo que ele tá passando, e é quando um pombo faz uma pergunta pra ele: o que ele faria se ele fosse o Azuma? E a partir desse momento que ele começa a pensar no que ele faria se fosse o Azuma, só que ele não sabe muito bem como fazer isso. E é quando ele decide ir no zoológico que tem ali próximo de onde ele mora, que teria um abutre ali, então seria muito bom ele falar com um abutre que é da mesma espécie que ele. O problema é quando ele chega nesse zoológico, o zoológico tá fechado, ele já tá meio que sendo desmontado para ser mandado para outro lugar, né, e funcionar em outro lugar. Ele fica meio que, né, puto por causa disso, porque ele foi lá à toa, e é quando ele encontra uma garota muito estranha que tá ali com ele. E é quando ela decide pular a cerca daquele zoológico e ir conversar com os animais de lá. Ele meio que vai indo na onda, e é quando ele encontra o abutre. Só que quando ele tenta conversar com o abutre ignora ele. E é quando essa garota começa a meio que jogar uns flertes nele, começa a meio que provocar ele, coisas que o Tóquio nem sabe exatamente como reagir. E quando ela chega perto o suficiente do Tóquio, ela se transforma em uma espécie de cobra e engole a cabeça do Tóquio. Aquela mulher joga ele longe, e é revelado que aquele homem mascarado mandou essa mulher para procurar o Tóquio. Ela, antes de vencer o Tóquio, ela quer saber qual é o poder que ele tem, porque se ele tá daquela maneira, ele claramente é um Choujin também. E é quando ela fala que vai fazer uma espécie de jogo com o Tóquio. Ela vai dar 3 chances para ele fugir. Se na terceira ele não fugir, ela mata ele. Ele tem 10 segundos para correr, só que obviamente ele não consegue ir muito longe, porque ela é um réptil, então ela consegue ser muito mais rápida do que o Tóquio. Rapidamente ela pega o Tóquio da primeira vez, e ela até acha que ele tá fazendo isso para meio que provocar, tirar onda com a cara dela. Na segunda vez ela consegue pegar ele facilmente novamente. Só que dessa vez ela usa as cobras para morderem o Tóquio, envenenando ele. Ela fala que ele tem 30 minutos para tentar solucionar o problema do veneno, porque depois de 30 minutos ele iria morrer. O Tóquio novamente ele tenta correr, só que aos poucos as pernas dele vai ficando dormentes e ele não tem mais forças para se mover basicamente. E tudo que ele consegue fazer nesse meio tempo é pedir por ajuda. E é nesse momento que a Ellie aparece ali, meio que para salvar o Tóquio agora. A Ellie tenta ajudar o Tóquio, só que de novo o Tóquio não tem mais força nas pernas. Então, usando o poder dela, a Ellie consegue pegar o Tóquio e meio que voar para mais distante dali. Só que de novo, aquela mulher ela é muito rápida e ela consegue rapidamente chegar onde eles estão. A Ellie ela tenta fazer de todas as formas para vencer aquela mulher, só que ela sempre se regenera dos ataques dele. Percebendo que a Ellie tem mais manuseio dos poderes dela, aquela mulher ativa a forma completa dela, a bestialização total, que transforma ela literalmente numa cobra gigante. E ela começa a atacar e acabar com a raça da Ellie. O Tóquio novamente ele fica completamente paralisado, ele não consegue fazer nada, ele não tem nenhuma reação. Só que quando a Ellie olha pra ele e fala pra ele fugir, ele pensa que ele não vai deixar aquilo acontecer de novo. Então, completamente revoltado e um pouco desesperado, o Tóquio também ativa a bestialização total dele. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Chosen X. Chosen X ele é um mangá intrigante. Se vocês repararam pela arte, vocês já mataram de quem é essa história, né? É do mangaka que escreveu Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul RE, que é simplesmente o mangá que eu mais amo até hoje. É um dos melhores mangás que eu já li. Só que, vamos lá, esse mangá ele me causa um sentimento um pouco conflitantes em alguns pontos. Primeiro, que os Choujins, eles são basicamente os Ghouls. Se você assistiu o anime de Tokyo Ghoul ou leu o Tokyo Ghoul, ou até, sei lá, viu os vídeos que eu fiz aqui do Tokyo Ghoul, eu tenho que fazer mais vídeos deles, né? Você vai perceber na hora que os Choujins são basicamente o Ghoul desse universo. Basicamente isso. Então, tem os Choujins, que eles são humanos
né, que tem a aparência de humanos, mas na verdade são outra coisa, exatamente igual aos Ghouls. Eles vivem na sociedade, só que tem pessoas que procuram, sabem da existência deles, mas, né, ao mesmo tempo as pessoas não falam sobre isso, exatamente igual Tokyo Ghoul, né? Só que Tokyo Ghoul ele é um pouquinho mais aberto à mídia porque são basicamente assassinos, né? Mas o que eu acho intrigante nesse mangá também é como que funciona essa parada exatamente da transformação em Choujin. Porque no Tokyo Ghoul é estabelecido que as pessoas nascem Ghouls, sabe? Então basicamente se 2 Ghouls têm um filho, nasce um Ghoul. Se uma pessoa que é Ghoul e outra pessoa não é Ghoul, tem a chance de nascer um Ghoul também, sabe? Só que nesse mangá dá a entender que tem pessoas que elas podem tanto adquirir os poderes de um Choujin, como foi no caso do Tokyo, né, com a vacina, mas também pode surgir numa espécie de contaminação. Tem um extra nesse mangá aqui, onde o personagem ele explica mais ou menos como que funciona a vida de um Choujin, ou como que você libera os poderes basicamente. No caso da Ellie especificamente, a gente fica sabendo que ela ganhou os poderes por conta da contaminação que ela teve daquele cara, né? Pelo fato dela estar mais próximo, pelo fato dela já ter um pouco de, digamos assim, predisposição a ser uma Choujin de repente, né? Mas a gente fica sabendo que tem essas duas maneiras, né? De você ser contaminado e de você basicamente se transformar em um Choujin, basicamente. Só que o que eu acho engraçado é que basicamente existe uma espécie de sociedade que funciona tanto pro bem como pro mal, exatamente igual no Tokyo Ghoul. Então eu não li muito desse mangá, confesso que eu não li muito desse mangá. Mas até o pouco que eu vi, eu não conseguia parar de ver alguns detalhes como se fosse basicamente uma história de Tokyo Ghoul, só que com outros personagens, sabe? O Tokyo, sim, ele é completamente diferente do Kaneki. O Kaneki ele tem uma filosofia de se machucar, mas não machucar os outros. O Kaneki ele é basicamente um personagem covarde, que não sabe tomar a iniciativa pra nada. Ele vive muito à sombra do Asuma, né? Tanto que o Azuma, ele mesmo dá meio que um chacoalhão nele e fala: cara, pensa por você mesmo, para de ficar dependendo de mim. Então ele é o completo oposto do Kaneki, só que ao mesmo tempo ele me lembra muito o Kaneki, de ser um personagem que basicamente ele caiu naquele mundo sem opção, basicamente. No caso do Tokyo, se ele não usasse aquela seringa, tinha o risco real dele morrer para aquele cara, que ele estava completamente surtado. E no caso do Kaneki, ele sofreu um acidente que ele precisava de um transplante de um fígado, se não me engano, e eles acabaram pegando da garota que era uma Ghoul e acabaram transplantando nele, por isso que ele vira um Ghoul. Então eu acho que até o ponto que eu vi, claro, lá pra frente pode mudar algumas coisas, só que até o momento que eu vi esse mangá, ficou muito desse sentimento, sabe? Que parece um Tokyo Ghoul classe C. Então o mangá ele continua sendo publicado até hoje, mas eu confesso que eu tô um pouco, sei lá, como eu falei, eu tenho sentimentos meio que variados com relação a esse mangá. Mas e daí, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam de Chosen X? Vocês gostaram da história? Vocês querem que continue trazendo aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários pra saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.